Olá, turma do quarto ano! Hoje nós daremos início ao nosso capítulo que fala sobre as plantas, certo? Coloquei aqui uma árvore bem bonitinha aqui na entrada do vídeo para vocês já entrarem no clima. Então, para isso vocês peguem o módulo de vocês e abram no capítulo sobre as plantas, certo? Hoje nós estudaremos sobre a respiração e a nutrição das plantas, ok? Inicialmente, é importante que nós saibamos que as plantas, assim como a gente, também precisam de nutrientes e de oxigênio para viver e se desenvolver, certo? Nós precisamos do nosso alimento, né? Para crescer saudável, para nosso corpo se desenvolver bem. As plantas também precisam de alimentos, certo? Só que as plantas, elas produzem o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese, ok? Para isso, elas precisam de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Como é que isso funciona? Eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 208, certo? Porque lá tem um esquema que eu vou precisar que vocês acompanhem aí, certo? No livro. Já pegaram? Então, inicialmente, a água com os sais minerais é absorvida do solo pela raiz da planta, certo? Então, a raiz da planta absorve a água, que também tem sais minerais, e essa água ela é transportada pelo caule até chegar às folhas, certo? Da planta. Então, nas plantas, existe uma substância chamada clorofila, que é o que dá a cor verde às plantas, certo? Às folhas, que absorvem a energia da luz solar. Além disso, as folhas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico, ok? Aí, a terceira parte, os nutrientes produzidos principalmente nas folhas são transportados para as demais partes da planta. Então, os nutrientes eles são produzidos nas folhas e depois eles são transportados para as outras partes da planta, ok? Aí, na quarta etapa, o gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera terrestre, ok? Então, aí, a parte da nutrição das plantas, vocês entenderam? Primeiro, a água é absorvida pela raiz da planta, certo? E é transportada do caule até as folhas. Aí, nas folhas, a luz solar é absorvida e também ela absorve o gás carbônico do ar atmosférico. E aí ela produz os nutrientes, né? E esses nutrientes são transportados para as demais partes da planta, ok? E aí o gás oxigênio é produzido durante a fotossíntese, certo? E é liberado na atmosfera terrestre e a gente respira esse gás oxigênio, certo? Aqui eu coloquei essa folhinha para vocês verem, né? Porque as trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas, por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamadas de estômatos. Então, se elas são invisíveis a olho nu, para conseguir enxergar o estômato, as pessoas precisam utilizar o quê? Um microscópio. Então, aqui nessa imagem ampliada, vocês podem ver o estômato aberto. E está entrando o quê? O gás carbônico e saindo gás oxigênio e água, ok? Então, essas trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas, né? Por meio dos estômatos, que são essas pequenas estruturas que ficam localizadas aqui nas folhas e nós precisamos de um microscópio para enxergá-las porque são muito pequenas, certo? São invisíveis a olho nu. Agora que a gente aprendeu como as plantas se alimentam, como elas são nutridas, nós vamos ver como elas respiram, certo? Os estômatos são encontrados nas folhas e controlam a entrada e a saída de gases da planta, certo? Como a gente viu aqui nesse esquema. Ela controla a entrada e a saída dos gases, certo? Ela abre e fecha. Por meio deles, que durante a respiração a planta absorve o gás oxigênio presente no ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico, ok?
Na respiração é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver. Então, através dessa respiração é que é gerada a energia que a planta precisa para poder se desenvolver, certo? E essa respiração ocorre devido ao estômago, que é essa abertura que tem na folha da planta, certo? E ela libera e ela controla a entrada e a saída dos gases, ok? Então, existem algumas plantas que não fazem a fotossíntese, certo? Elas não realizam a fotossíntese. Uma dessas plantas é o cipó chumbo, que é dessa foto aqui que eu botei para vocês. Não sei se vocês já viram um cipó amarelo, que fica junto de outras plantas, por exemplo. Aqui, como aqui, né, ela tem esse pé, que eu esqueci o nome dessa planta agora, mas ele está parasitando essa outra planta para poder se nutrir, certo? Algumas plantas, como o cipó chumbo, não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisam de outras plantas. É uma planta parasita. Então, ela, vocês podem ver que ela é amarela porque ela não tem clorofila e não tem folhas, certo? Então, para se alimentar, ela se prende ao caule de outras plantas e absorve os nutrientes dessa outra planta. Algumas vezes essa outra planta acaba morrendo, porque tem aquela pessoa lá sugando, aquela pessoa não, aquela planta sugando os nutrientes que ela iria utilizar para se desenvolver, né? Sabe um carrapato junto de um cachorro sugando o sangue dele? O carrapato é um parasita, então essa planta ela funciona como um carrapato. Ela fica lá junto dessa outra planta, sugando os nutrientes dela, certo? É assim que ela sobrevive. E tem também plantas que realizam a fotossíntese, mas só a fotossíntese não é suficiente, certo? Como a planta carnívora, certo? Aqui, ó. Há plantas que realizam a fotossíntese, mas precisam complementar sua nutrição como as plantas carnívoras, certo? Essas plantas vivem em ambientes onde o solo é pobre em nutrientes, ok? Por isso elas capturam insetos e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes que precisam. Então aqui, ó, a planta carnívora na foto, ela capturou uma mosca e aí ela vai se nutrir dessa mosca também. Ela faz a fotossíntese, mas é insuficiente. Então ela captura esses insetos e pequenos animais para poder complementar a nutrição que ela precisa para poder sobreviver e se desenvolver. Certo? Então, hoje nós aprendemos sobre como acontece a nutrição das plantas e como elas respiram, certo? Nas próximas aulas, nós vamos aprender sobre a transpiração das plantas, sobre outras coisas relacionadas às plantas, como reprodução, certo? Transpiração. Até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Um abraço.